il y a autour de Lumière beaucoup de confusion et d'incompréhension. Obrigado. Realmente, em torno do personagem do Lumière, tem muita confusão, muita incompreensão. Par exemple, les gens pensent toujours qu'il est un inventeur, mais pas tout à fait, qu'il est un cinéaste, mais pas tout à fait. As pessoas costumam pensar que ele é inventor, mas não totalmente, que ele é cineasta, mas não totalmente. Or, pour moi, il est tout à fait un inventeur et tout à fait un cinéaste. E para mim, na verdade, ele é totalmente inventor e totalmente cineasta. Mais il n'était pas tout seul comme inventeur. Mas ele não estava sozinho enquanto inventor. Il y avait Thomas Edison, Étienne Jules Barret, Émile Reynaud, Max Sklodowski, etc., etc. Também tinham todos esses que ele citou. Et il est important de redire que le cinéma fut une invention collective. E é importante lembrar que o cinema foi uma invenção coletiva. Et même que Lumière est arrivé à la fin. E até que o Lumière chegou no final. Puisque le père de Louis et Auguste Lumière, Antoine Lumière, est celui qui a découvert à Paris le kinétoscope de Thomas Edison. Já que o pai dos irmãos Lumière foi quem descobriu o kinetoscópio em Paris. Antoine. Antoine, o nome do pai. Et le kinétoscope était une machine individuelle où il y avait une petite image et pour l'obtenir, il fallait payer. E essa máquina era uma máquina individual com uma pequena imagem. Para poder ver essa imagem tinha que pagar. Philosophie américaine. Filosofia americana. Et le père Lumière a dit, il faut faire sortir l'image de la boîte, la projeter sur grand écran. E o pai Lumière disse, é preciso tirar, fazer sair essa imagem da caixa e projetá-la na tela. Et il a ajouté, je rentre à Lyon, mes fils trouveront. E ele adicionou, eu volto para Lyon, meus filhos encontrarão. Et là, on est à la fin de l'été 1894. Isso foi no final do verão 1894. Et Lumière tourne le premier film le 19 mars 1895. E o Lumière roda o primeiro filme no 18 de março de 1895. Et fait la première projection privée devant des scientifiques le 22 mars. E no dia 22 de março ele organiza a primeira projeção privada na frente de público de científicos. Donc il arrive à la fin. Então realmente chega no final. Mais une fois qu'il le fait, c'est fait. Mas uma vez que ele fez isso, já está feito. Já está feito. Et nous, à Lyon, il y a dans le jardin Lumière, dans le parc du Château Lumière, E em Lyon, no parque do Jardim Lumière, il y a ce qu'on appelle l'allée des inventeurs, où depuis Léonard de Vinci, il y a tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à l'aboutissement qu'est le cinéma. e lá em Lyon tem uma... Oui, une allée, non. Tem uma ruazinha que se chama Ruazinha dos Inventores, que homenageia todos esses inventores que passaram por aí. C'est très important de le dire parce que Lumière, dans les années 20, a été victime tout le temps d'une trop grande sacralisation. On disait, il est le seul inventeur du cinéma. Non, il n'est pas le seul inventeur du cinéma. É muito importante relembrar que ele não era o único inventor do cinema, porque costumavam dizer isso nos anos 20. Então é importante relembrar que ele não era o único inventor do cinema. Mais il y a beaucoup d'inventeurs du cinéma avant lui, il n'y a aucun inventeur après lui. Teve muitos inventores de cinema antes dele, mas não teve nenhum depois dele. Donc moi, je voulais à la fois redire ça, mais prendre Lumière comme cinéaste. Então eu queria ressaltar aquilo, mas também considerar o Lumière como um cineasta. Je voulais défaire Lumière, enlever Lumière des polémiques qu'il y a pu y avoir entre historiens et scientifiques sur la paternité de l'invention. Eu queria desfazer as polêmicas entre historiadores e científicos em torno da questão da paternidade de quem era o pai dessa invenção. Et moi, je suis cinéphile, et donc je voulais parler de Lumière en cinéphile. E como eu sou cinéfilo, eu queria falar do Lumière enquanto cinéfilo. Je suis comme vous aujourd'hui, mais il y a longtemps, je suis tombé amoureux des films. Como vocês, eu me apaixonei pelos filmes há muito tempo. Et je trouvais qu'on parlait de Lumière de façon anecdotique et toujours un peu confuse. Eu sempre achei que a gente falava do Lumière de maneira anedótica e sempre um pouco confusa. Et j'ai découvert un homme qui est le premier des cinéastes. E descobri um homem que é o primeiro dos cineastas. Et qui a fait du cinéma un art et un art spécifique. E que fez do cinema uma arte e uma arte específica.
Et c'est pour ça que je voulais faire un film qui ne soit pas une imitation des séances de cinématographe de l'époque, mais au contraire, de ramener Lumière au présent. E é por isso que eu fiz um filme que não queria que seja uma imitação dos filmes da época, mas eu queria trazer o Lumière no presente. Uma primeira viagem no universo do Lumière. Avec des chapitres qui sont autant de dimensions différentes de l'œuvre de Lumière et de ses opérateurs. Com capítulos que são dimensões diferentes da obra e do personagem do Lumière. Et avec l'idée que, comme vous le dites, il y a, et comme le cinéma, il y a des moments de pur cinéma où c'est la qualité esthétique du film qui compte. Com a ideia de que tem momentos em que, como você disse, são as qualidades estéticas que mais contam. Et il y a des moments où c'est pas la réalisation qui compte, mais le contenu du film. E momentos em que não é a realização do filme que conta, mas sim o seu conteúdo. Comme aujourd'hui. Como hoje. Aujourd'hui, je ne vais pas au cinéma pour les mêmes raisons de voir un film de Jean-Luc Godard ou de voir une comédie populaire. Hoje, quando eu vou no cinema, não vou com as mesmas razões para ver um filme de Jean-Luc Godard ou uma comédia popular. Mais j'attends des grands auteurs qu'ils réinventent ma propre vision du cinéma. Mas eu espero dos grandes autores que eles reinventem minha visão do cinema. Et j'attends des grands sujets, des grands films de contenu, qu'ils m'apprennent des choses sur le monde. E dos filmes de conteúdo, de grandes assuntos, eu espero que eles me ensinem coisas sobre o mundo. Alors et pour répondre à votre question, sur les 1500 films, on a commencé par en restaurer 150. Então, nesses 1500 filmes, para responder sua pergunta, a gente começou restaurando 150. Et dans le film, il y en a 108. No filme tem 108. Et l'année prochaine, en 2018, on va encore en restaurer 300. E ano que vem a gente ainda vai restaurar 300. Pour faire sans doute un deuxième film. Para provavelmente fazer o segundo filme. Parce que je me sens très privilégié. Me sinto muito privilegiado. Je suis cinéphile, je suis lyonnais et je travaille sur les films Lumière. Porque eu sou de Lyon, lyonnais, cinéfilo, e eu trabalho em cima dos filmes Lumière. Donc mon privilège devient un devoir, et mon devoir, c'est de donner ces films au monde entier. Então meu privilégio se torna um dever, e meu dever é entregar esses filmes ao mundo inteiro. Et si là, il y a ce film-là, bientôt nous allons également ouvrir une plateforme internet pour que les historiens, les amateurs, les connaisseurs puissent découvrir les films un par un, sans moi, sans ma voix, juste comme ça. Agora tem esse filme, mas em breve teremos uma plataforma onde os colecionadores, historiadores, quem quiser, poderá descobrir por si mesmo, sem ouvir minha voz, os filmes Lumière. Parce que oui, j'ai voulu faire un film volontairement pédagogique, volontairement public, volontairement amusant. Porque se eu quis fazer um filme de maneira voluntária, pedagógico, divertido. Parce que souvent les historiens et les scientifiques et les intellectuels, dont je suis, sont tristes. Porque geralmente os historiadores, científicos, intelectuais, de quem eu formo parte, et moi je vão ser trouve pouco tristes. Et moi je trouve que les films sont joyeux. E eu acho que esses filmes são alegres. Et il fallait restituer cette joie. E era preciso restituir essa alegria. Parce que la famille Lumière était une famille jeune, ils étaient jeunes quand ils ont entré le cinéma, pleine d'enfants, une famille joyeuse. Porque a família Lumière, na época eles eram jovens quando inventaram o cinema, era uma família jovem e muito alegre, com muitas crianças e tudo. Mais mon regard de cinéphile à moi a fait que j'ai été aussi ému par les films. Mas meu olhar de cinéfilo fez com que eu fiquei emocionado por filmes. Et cette émotion-là, il fallait également la retrouver. E essa emoção era preciso reencontrá-la. Donc on disait une restauration, c'est une proposition, mais ce voyage-là, c'est une invitation. A gente fala que a restauração é uma proposição, mas esse filme lá é uma invitação. Esse filme aí, perdão, é uma invitação. Convite. Invitation.